Onde se perdeu a nossa autenticidade? E o que isso tem a ver com saúde mental? Essa é a reflexão que eu vim trazer aqui hoje. E eu vou tecê-la baseada em 3 pilares. O primeiro deles é a psicologia humanista, que é a base teórica e metodológica para o meu trabalho como psicóloga. O segundo deles é a minha maternidade. E o terceiro é uma frase que eu ouvi certa vez solta ali enquanto rolava o feed da minha rede social e que fez muito sentido para mim e que hoje vai fazer muito sentido também para fechar essa nossa conversa. Pois bem, então vamos ao primeiro pilar, a psicologia humanista. Uma das grandes abordagens possíveis para basear o trabalho dos psicólogos. Um dos seus principais autores é o norte-americano Carl Rogers, e a maioria das coisas que eu vou falar aqui agora está baseado nas ideias dele. Para o Rogers, todos nós nascemos seres autênticos, profundamente conectados ao nosso próprio ser, à nossa própria essência, e nós respondemos a ela diretamente. É que nem um bebezinho. Quando o bebezinho está feliz, está sentindo prazer, ele vai rir. Se ele estiver triste, ele vai chorar. É muito fluido, é muito simples. Pois bem, somos seres sociais, correto? E como seres sociais, precisamos ser socializados. Nesse processo de socialização, nós vamos nos distanciando de nós. Teve uma professora na minha trajetória que ela utilizava uma palavra que eu gosto muito. Ela dizia que a gente vai sendo educastrado. Educastrado. Nós vamos ali absorvendo as normas, as regras do nosso meio social e, consequentemente, nos afastando de nós mesmos. Vamos perdendo a capacidade de fazer algo que Carl Rogers chamou de valorização do organismo. Eu gosto dessa expressão. Para o Rogers, essa é a capacidade de se conectar consigo e de responder a essa conexão fazendo boas escolhas, escolhas que fazem sentido e que fazem bem para o próprio sujeito. Organismo aqui nessa conversa não é só o nosso ser fisiológico, não. É tudo que compõe o que somos. Então, sensações, desejos, sentimentos, pensamentos, crenças, aquilo que a gente nem sabe qual nome tem, mas que compõe o nosso ser. Nós vamos deixando de tomar decisões que valorizem o nosso organismo. Nós vamos deixando de estar conectados com o nosso organismo para receber algo que é muito importante para nós enquanto espécie. Esse algo vem do grupo, não de nós. É pertencimento, valorização, validação, afeto. O ideal é que cada um de nós recebesse isso ali na infância pelas nossas características, por quem a gente era ali na essência. Mas, na verdade, o que acontece, na maioria dos contextos, é que nós recebemos uma consideração baseada nos nossos acertos, de acordo com aquilo que é desejável naquele grupo em que a gente pertence. Entre as manifestações autênticas do meu organismo e aquilo que o grupo deseja, demanda de mim para que eu ganhe pertencimento, nessa diferença, forma-se um abismo. Um abismo. Um abismo que separa o eu real do eu ideal. Um abismo que separa quem eu sou, de fato, e quem eu passo a achar que eu deveria ser. Esse eu idealizado, ele vai passar a ser perseguido. Perseguido como uma meta. Ele passa a ser quem eu desejo ser, quem eu desejo ver quando eu olho no espelho, quem eu desejo que vejam nos lugares por onde eu transito. É como eu quero ser enxergado. Essa pessoa que eu estou descrevendo aqui
ela está inautêntica, incongruente. É alguém que sofre por estar distante de si mesmo. E me entendam, esse eu idealizado do qual eu falo não é sobre ter ambições, sonhos, desejos legítimos de melhora e de mudança. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui sobre buscar ser alguém realmente diferente de quem eu sou, por razões alheias a mim. Quantas coisas nós reproduzimos que nos fazem mal? Reproduzimos porque um dia a gente aprendeu que era a coisa certa a se fazer e fizemos. Fizemos para ganhar a aceitação e aprovação de alguém. Talvez esse tal alguém nem é mais importante. Esse contexto você nem frequenta mais. Essa coisa nem é mais importante para quem é importante para você. Mas esses comportamentos, essas escolhas, essas decisões, essas crenças seguem cristalizadas em nós. Isso ocorre de maneira ainda mais intensa para pessoas que foram criadas em contextos muito autoritários, muito punitivos, onde a conquista por aceitação e aprovação era árdua. A capacidade de conexão consigo, com o seu eu, fica atrofiada. Veja bem, você fica incapaz de acessar você. Habita um corpo com o qual não consegue se conectar. É alguém, é um ser de quem está distante, em alerta para as expectativas externas, mas incapaz de ouvir as demandas do eu. Na minha prática como psicóloga na clínica, muitas vezes, e isso eu vou destacar porque isso ocorre com frequência, muitas vezes, as pessoas chegam e eu passo meses do trabalho terapêutico precisando convencer, precisando colaborar para que o meu paciente compreenda que ele precisa descansar. Descansar. Uma necessidade básica, cuja ausência causa muito sofrimento, causa sintomas. Mas a pessoa não consegue associar uma coisa à outra. Não consegue perceber e muito menos corresponder. Sabe por quê? Porque isso não combina com o eu que foi idealizado. A necessidade de descansar não combina com o eu que foi idealizado. Que a pessoa aprendeu que em algum momento deveria ser capaz de trabalhar por dias e horas, ser muito produtivo, sem nenhum tipo de autocuidado, e que isso tornaria um ser de valor. Mesmo que custe a sua saúde e o seu bem-estar. Esses conceitos que eu estou dividindo aqui com vocês agora transformaram a minha forma de ver o mundo, de ver o outro, muito além do trabalho. O primeiro contato que eu tive com eles me deixou profundamente impactada. Eu saí da sala de aula pensando, bom, eu estou em uma existência inautêntica. Eu quero me reconectar com o meu organismo. E eu quero trabalhar ajudando as pessoas a recuperarem a sua autenticidade, para fazer escolhas para elas mesmas que sejam saudáveis, satisfatórias, significativas, que tragam bem-estar, que tragam saúde, que tragam alegria. Nessa época, eu ainda não sabia que a minha vida seria virada de cabeça para baixo e que esses conceitos seriam muito importantes para que eu conseguisse lidar com aquilo que viria da melhor forma possível. Nós chegamos, então, no segundo pilar dessa nossa conversa. E agora vocês vão me desculpar se eu me emocionar, porque eu vou falar do João Moreno, meu filho, autista, nível 3 de suporte,
Quando João tinha ali 1, 2 aninhos, eu, como toda mãe, esperava que ele falasse. Esperava brincar com ele, né? Aquelas coisas engraçadinhas que a criança fala nessa idade. Esperava ele me chamar de mãe. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que o João se fechou. Ele passou a interagir cada vez menos, ele passou a engajar em comportamentos rígidos e repetitivos. Aos 2 anos, ele já tinha passado por muitos profissionais e veio o diagnóstico. Era mesmo autismo. Foi muito difícil, foi muito sofrido. Ali, no meio do processo, entre tentar aceitar aquela condição, porque sim, eu fiquei em negação, entre tentar entender como que precisava, quais eram os tratamentos que ele precisava fazer, entre tentar entender como que seria as nossas vidas daqui para frente, eu tive uma aula. Eu estava fazendo especialização e eu tive uma aula com uma professora que ela estava estudando, pesquisando a aplicação, né, dos princípios da psicologia humanista na intervenção com pessoas autistas. Enquanto ela explicava aquela metodologia, aquela forma de ver, meu horizonte se abriu. Eu tomei perspectiva. E eu mudei de postura a partir do seguinte entendimento. Eu precisava, sim, estudar, entender o autismo, né, entender as questões que perpassam o autismo como um todo. Mas mais do que isso, eu precisava aprender a estar com o meu filho. Disponível para que ele fosse ele mesmo. Para que eu pudesse aprender dele e com ele como ajudá-lo. E aí, eu pude perceber algo lindo. É muito bonito poder conviver com uma pessoa que é incapaz de se distanciar de si mesmo. Que é incapaz de abrir mão da sua autenticidade para receber qualquer validação que seja. Algumas das características que trazem, inclusive, sofrimento para as pessoas autistas, a meu ver, são as mesmas que fazem com que elas consigam manter a sua autenticidade, mais do que nós, pessoas neurotípicas. Autistas têm uma conexão muito forte com a sua sensação. Seu sentir é muito intenso. E, por outro lado, existe uma dificuldade de conexão com o meio social. Isso vai se dar de formas diferentes dentro do espectro, dependendo das características autísticas da pessoa, das comorbidades, do ambiente, da própria personalidade. Mas no nível 3 de suporte, isso é muito intenso. Quando eu olho para o vejo com muita clareza a urgência e a força das demandas do seu organismo. Enquanto isso, as amarras sociais são extremamente frágeis. Ele até tenta, quando ele consegue dar conta de perceber, até tenta fazer uma coisa ou outra para agradar a mim, ao pai dele, às terapeutas, mas o desejo dele permanece ali, escancarado. O comportamento dele é muito simples, é muito fluido, que nem é para os bebês, sem pedir aprovação de ninguém, sem pedir autorização, sem pedir licença para ser. É a autenticidade ali no seu estado bruto. Se ele quer abraçar um desconhecido, ele vai lá e abraça. Se um conhecido pede um abraço e ele não está afim, ele não vai abraçar por educação. Se ele está sentindo sede, tem um copo de suco na mão de alguém, ele vai avançar. Já aconteceu da gente passar em frente a uma loja de móveis e ele estava cansado, tinha uma cama no mostruário, ele tentou deitar. É bonito ver o desprendimento das expectativas, das regras, das demandas dos outros. É ele, sabe? Puro.
e ele se comporta como quem ele é, conectado ao seu ser autêntico e essencial. E não me entendam mal, nós não podemos ser como João Moreno. Existem limites e regras para a vida em sociedade. Eu não estou também romantizando o autismo. É um transtorno mental sério, grave e que traz prejuízos e sofrimento para a pessoa e para a família. Inclusive, essa dificuldade que eu estou descrevendo de internalizar regras sociais. O João é uma criança ainda, de 6 anos de idade. Ele tem as limitações do autismo, ele possivelmente tem uma deficiência intelectual associada. E ele é muito fofo. A gente já perdeu esse excesso de fofura. Ainda assim, eu vou ter que educastrá-lo, ainda que minimamente. E eu sei que parece cruel dizer isso logo após dizer da beleza da autenticidade dele, mas eu preciso ajudar ele a transitar socialmente com alguma segurança e autonomia. Hoje, ele aqui não é um exemplo para nós. Ele é um ponto de reflexão. Ver a autenticidade do João me faz pensar nesse ser inautêntico. Nessa pessoa que usa as máscaras sociais não só para transitar em sociedade, porque a gente precisa delas mesmo, mas que usa essas máscaras na relação consigo próprio, no de mim para mim mesmo. Pessoas que olham no espelho e não gostam do que vem, porque a imagem real não está adequada, não está compatível com a idealização construída. Idealização essa que está construída muitas vezes com base em inferências defasadas para o próprio sujeito. E ele nem percebeu. Não percebeu porque não reflete, porque vive a vida no modo automático. Eu já estou fechando essa conversa com o nosso terceiro pilar, que é: as pessoas buscam por mapas, não por bússolas. Essa frase eu escutei como trecho de um vídeo e eu nem consegui terminar de ver o vídeo, tamanho impacto que ela causou em mim. Ela sintetiza por que a inautenticidade tem a ver com adoecimento mental. A nossa espontaneidade e a nossa criatividade estão atrofiados. E junto com elas, a nossa melhor chance de lidar com as nossas vidas de forma satisfatória. O sentido do que buscamos está esvaziado. Buscamos então por um mapa, soluções externas, prontas, caminhos dados com a garantia de sucesso, de preferência. Buscando por objetivos que foram aprendidos e jamais foram questionados. Enquanto isso, os sintomas chegam. Ansiedade, angústia, estresse, exaustão, tristeza, infelicidade. Enquanto isso, a bússola interna que levaria a explorar o novo, conectada ao ser, está quebrada, descalibrada, esquecida num canto. O ser autêntico, que não está exausto, performando o tempo todo, é capaz de lidar melhor com as angústias da vida. É mais capaz de explorar caminhos novos sem se perder, porque tem um norte no seu próprio ser. Na sociedade plástica, onde nós buscamos as respostas nas inteligências artificiais, eu quero te fazer um convite a perguntar para o seu corpo, para o seu organismo, onde dói? Como é se sentir bem em alguns lugares e nem tanto em outros? E aonde você tem escolhido estar? Com o que você ainda e realmente concorda? Qual o significado das coisas para você? O
que a sua essência realmente deseja, que dá vontade de fazer que nem o João Moreno, que avança num copo de suco quando está com sede? O que te deram de fora, que faz sentido reter. O que merece ser reposicionado e o que deve ser jogado fora. Uma sociedade melhor, mais orgânica, flexível, tolerante, diversa. Ela vai ser mais possível se composta por pessoas que têm um significado autêntico para nortear a própria existência. Gente capaz de estar perto do outro de uma forma saudável, porque é capaz de estar perto de si mesma. Eu queria ter trazido aqui, mas ele é uma alma livre, o cenário não resistiria, João Moreno. Esse é o amor da minha vida. Absoluta autenticidade.